Bolsas em baixa, dólar em alta. O real chegou hoje a 40% de desvalorização. Aumenta a pressão e a General Motors reduz o reajuste nos preços dos veículos. Malabarismo, um garoto desafia a lei da gravidade em cima de uma bicicleta. Intransigência, a ONU desloca tropas para intervir em Kosovo. Os massacres continuam. Passados, comunistas lembram 75 anos da morte de Lenin. Pura paixão. Shakespeare agora vem em tradução romântica nos cinemas. I will have poetry in my life, and adventure, and love. Boa noite, eu sou o Hermano Henning e hoje temos dois momentos especiais aqui no Notícias do Dia. Vamos falar de Noel Rosa, com o espetáculo A Cor da Rosa. E em cartaz aqui em São Paulo, naturalmente, também continuamos acompanhando a crise. Desta vez, para analisar como ficam os parceiros do Brasil no Mercosul após a desvalorização do real. A emoção de subir ao palco pela primeira vez num coro de vozes afinadas. Depois de uma rotina de estudo e ensaios, os alunos da Oficina de Música de Curitiba colhem os frutos de um trabalho apaixonado. Foram 10 dias extremamente sonoros. E se no começo da oficina os sons dos instrumentos se misturavam, o resultado final desta fase erudita são espetáculos com muita harmonia. Novos talentos foram revelados. Uns aprenderam as lições mais rápido do que outros. Tu aprende um monte de coisa, o que tu não sabia, quando tu vem aqui, tu achando que é uma coisa, tu chega aqui é outra, totalmente outra, muito melhor. Tu aprende muita técnica, até amizade que tu aprende aqui, né? Como é que vai ser? Vai voltar ano que vem? Vou participar de todo ano. E para vários participantes, este é o momento menos aguardado da oficina. É hora de dizer tchau. Ou então, até o ano que vem. O evento não foi apenas uma vitrine com músicos consagrados, mas a oportunidade para aprendizes encontrarem o tom de como se comportar no palco. Eu me senti muito à vontade. Os professores são maravilhosos e fazem com que a gente tire de dentro todo o carisma e a vontade de cantar, que é cada vez maior. Acho que todos estão cantando de uma maneira diferente do que chegaram, interpretando, né, procurando fazer o melhor que eles podem. O Senado aprovou hoje pela manhã um regime de urgência urgentíssima para votar o projeto já aprovado na Câmara que aumenta a contribuição previdenciária do funcionalismo público e inclui o desconto para os servidores aposentados. O projeto deve ser votado na terça-feira. Fica faltando apenas na Câmara o CPMF, de modo que o Congresso cumpriu o seu dever com o país. O ministro do Orçamento e Gestão, Antônio Paiva, disse que o governo não vai renegociar com os estados. Hoje, o presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu o governador do Acre, Jorge Viana, para rediscutir a dívida do estado. No Rio Grande do Sul, Olívio Dutra convidou pessoalmente os governadores da base governista, inclusive Mário Covas, de São Paulo, para a reunião de Porto Alegre, no próximo dia 5, na capital do Rio Grande do Sul. Os reflexos da liberação do câmbio na economia. Em Goiânia, até o pão francês já está mais caro.
O pão francês, símbolo do real, já começa a perder o status. Até a semana passada, o preço por unidade era de 10 centavos. Hoje é encontrado por 12 centavos. A explicação para o aumento é que mais de 80% do trigo consumido no Brasil é importado e o preço cotado em dólar. Um outro segmento que registra os primeiros reajustes nos preços é o de eletroeletrônicos importados. Os produtos de informática já estão 35% mais caros em média. Os comerciantes vivem um dilema, ter que repassar os custos para o consumidor com vendas lá embaixo. Será possível segurar até quando? Até a níveis de estoques e até níveis de reposição de estoque. Existe uma credibilidade da nossa parte numa equalização do dólar e numa diminuição, e num acerto do dólar. Já os comerciantes de produtos nacionais não pensam em reajustes por enquanto, mas aquelas promoções... Nós tiramos o que estava em promoção e está tudo em preço de tabela agora. Acabaram as promoções? Acabaram. O Procon ainda não fez pesquisas de preços depois das mudanças cambiais. Mas o superintendente do Procon avisa, o consumidor deve mais do que nunca pesquisar os preços e evitar compras desnecessárias ou que podem ser adiadas. O próprio superintendente dá o exemplo da importância de se pesquisar preço. Ele encontrou esta impressora até por R$ 525. Acabou comprando por R$ 399. O consumidor precisa ficar atento, porque o fornecedor pode aproveitar esse momento e querer majorar o preço do produto nacional, que não tem nada a ver. O produto nacional não há nenhuma razão para ele sofrer majoração. Uma moda importada dos Estados Unidos pode estar com os dias contados no Brasil. As lojas de R$ 1,99 que trabalham com produtos importados vão ter que mudar de nome por causa do reajuste de preços. O aumento chega a quase 25%. Esta loja já aumentou os preços. Que era vendido por R$ 1,99, agora custa R$ 2,49. Quase tudo é importado da China. O dono lembra que na época em que abriu, há 1 ano e 10 meses, um dólar valia 96 centavos de real. Hoje, vale R$ 1,60. Quando nós formos repor esses produtos, nós estaríamos pagando para trabalhar. Então, na verdade, estaríamos levando prejuízo. Então, por isso a necessidade de aumentarmos os produtos agora. Esta outra loja funciona há pouco mais de 1 ano. A maior parte dos produtos é feita no Brasil e ainda não mudou de preço. Mas alguns importados já passaram de R$ 1,99 para R$ 2,50. Esta loja foi uma das primeiras de Curitiba a vender produtos a R$ 1,99. Mas hoje, com as sucessivas altas do dólar, sobrou pouca coisa com o preço original. Por R$ 1,99, só alguns brinquedos. Outros produtos chegam a custar R$ 14,99. Alguma coisa ainda vai dar para manter no preço antigo. Isso, alguma coisa dá, mas a maioria não tem como deixar, né? Tem que dar um aumentinho aí, né? O mercado financeiro prova que aposta na crise para obter lucros. Depois da desvalorização do real, as bolsas chegaram a obter 70% de ganhos em 4 dias de alta. Hoje, os investidores saíram vendendo ações para obter lucros fantásticos. Resultado, nos principais mercados, as bolsas fecharam em baixa, acompanhando o ritmo do Brasil. Em São Paulo, o índice foi de menos 4,59%. No Rio, a queda foi de 1,48%. Nova York, menos 0,77%. Hoje o dólar chegou a custar 40% mais que o real, 1,68 para a compra e 1,75 para a venda. Para o futuro, as projeções não são as melhores. A Fundação Getúlio Vargas projeta a inflação de até 8% para 99 se a desvalorização do real se mantiver em 30%. O novo Pacto de São Paulo para tentar brecar o desemprego nas montadoras vai dando resultado. Conforme antecipamos ontem, um acordo que reúne governo, trabalhadores e empresários para cortar a carga tributária do preço final dos veículos chegou ao presidente Fernando Henrique Cardoso. FHC vai agendar para a próxima semana um encontro com a chamada cadeia automotiva para discutir a ampliação deste pacto para renovar a frota de veículos e uma possível estabilidade no emprego para os trabalhadores. Por enquanto, apenas os carros com 1.600 cilindradas poderão ter preços reduzidos se o acordo for realmente para frente. Hoje, o presidente voltou a manifestar esperança no real. Eu tenho assistido essas últimas semanas, ao mesmo tempo em que algumas inquietações, e até compreensíveis em função de mudanças que provocamos nas regras de câmbio,
inaugurações de fábricas, assinaturas de contratos, decisões de investimento, ou seja, sinais muito claros de confiança no país. Em certos momentos a gente pensa, bem, dado que ainda existe quem não tenha entendido muito bem as modificações, será que isso afeta a crença no país, a crença no desenvolvimento? A resposta é claramente não. A nossa força está em nós mesmos, está no nosso mercado, está no Mercosul, na nossa capacidade de realização, na nossa definição e determinação de levar adiante um processo de transformação nacional para beneficiar o conjunto da nossa população. Amanhã estaremos conversando com o vice-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está organizando o acordo de renovação da frota de veículos. As multinacionais mandaram quase 7 bilhões para o exterior no ano passado. O número divulgado pelo Banco Central é o retrato da fuga de dólares no país. Altamir Lopes, responsável pelo setor de remessas de dólares do BC, disse que os lucros e dividendos devem se reduzir neste ano por causa da desvalorização cambial. As reservas brasileiras, que chegaram a 73 bilhões, caíram para 44 bi no final de dezembro. Início do ano, época de pagar impostos. Em Minas, os contribuintes estão assustados com tantas taxas extras incorporadas aos tributos. Diz um ditado que da morte e do imposto ninguém escapa. Quem vive em uma cidade como Belo Horizonte, por exemplo, sente no bolso o peso da sabedoria popular. A primeira cobrança do ano é o IPVA dos carros. Tá desanimado com o valor que tem que pagar aí? Um pouco, hein? Ficou surpreso? Fiquei surpreso, bem alto. Eu acho que é pesado, viu? A gente que corre atrás no dia a dia, acaba acumulando tudo de uma vez. Nem tirei férias esse ano ainda. E junto com o imposto desse ano, uma surpresa em números pequenos. Quase R$3 cobrados para movimentar documentos entre os bancos e os cofres públicos. Taxa de expediente. Para que você acha que está sendo cobrada essa taxa? Pela verdade, eu não sei. Tem que ver o que eles vão fazer com esse dinheiro, né? Para onde vai esse dinheiro, né? As estradas dão aí uma porcaria, né? Isso aí entra no meio da onda e vai e a população aceita. Só com a taxa de expediente vão ser arrecadados quase 7 milhões de reais. Uma cobrança que quase ninguém percebe que já é confundida com o próprio imposto. No IPTU, outra cobrança de ano novo, também existem dúvidas. Uma taxa de iluminação aumenta o que é devido. Só que a mesma taxa já é cobrada mensalmente nas contas de luz. O certo você tem que pagar calado e pronto. Para este advogado, a culpa é do próprio contribuinte, que não procura questionar na justiça as cobranças. O que o cidadão tem que contestar hoje é esse critério de cobrança de taxas, porque essas taxas normalmente são absolutamente inconstitucionais, como é o caso da taxa de iluminação pública, como é o caso de taxa de esgoto, como é o caso de taxa de limpeza pública. O que pode ser feito nesse caso também? O cidadão pode entrar com uma ação individual ou ele deve procurar as entidades representativas dos consumidores, principalmente entidades civis, para que elas promovam essas ações, e também o Ministério Público. Se cobradas indevidamente ou não, as taxas aumentam a arrecadação dos governos. E de real em real, quem perde é o consumidor. Repercutiu muito mal o anúncio do aumento de 11% nos carros da GM e da Ford. O ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, atacou duramente os empresários que estão abusando dos aumentos de preços. No momento que o Brasil tem dificuldades, uma empresa que convive conosco há muitos anos age de forma contrária ao interesse da nossa economia. Eu não posso deixar de manifestar aqui o meu repúdio a esta atitude que é equivocada, que prejudica a nossa economia e certamente prejudica a própria relação empresarial da General Motors. Pressionados pelo governo e pelos trabalhadores, a GM voltou atrás. No início da noite, anunciou um novo índice de aumento, agora de 5,5% na segunda-feira. Os metalúrgicos da Ford se uniram aos colegas da Volks e realizaram uma passeata monstro em São Bernardo do Campo. Logo após, fizeram uma assembleia com cerca de 10 mil pessoas para forçar a reabertura das negociações com a Ford. A direção da fábrica insiste na demissão de 2.800 operários.
A montadora anunciou hoje nos Estados Unidos a redução de 1 bilhão no lucro do quarto trimestre de 98. Mesmo assim, a empresa fechou o ano com lucro de quase 1 bilhão e 800 milhões de dólares. OTAN se prepara para intervir em Kosovo. Os combates não param na província iugoslava e mais aviões foram enviados à região. Os Boinas Azuis já estão de prontidão para agir militarmente nos Balcãs. As forças de segurança sérvias atacaram pelo segundo dia consecutivo o norte de Kosovo para tentar erradicar da região os separatistas albaneses do Exército de Libertação. Centenas de pessoas estão deixando a região e se refugiando nas montanhas. Cerca de 2.000 albaneses foram mortos em Kosovo desde o ano passado em conflitos entre sérvios e rebeldes que querem independência da província. A organização do Tratado do Atlântico Norte vem pressionando o presidente iugoslavo Slobodan Milosevic a dar um basta aos massacres na província. As forças militares da OTAN estão prontas para agir em 48 horas após a autorização para os bombardeios. Mais navios e aviões de guerra estão sendo enviados à região. Blitz contra a pirataria. A Polícia Federal apreendeu hoje 130 mil CDs e videogames piratas no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, no município de Guarulhos, na Grande São Paulo. A polícia está tentando localizar os responsáveis pela pirataria. Restos de memória foi o que sobrou da igreja de Nossa Senhora do Carmo em Mariana, Minas Gerais, depois do incêndio que destruiu a igreja que levou 100 anos para ser construída. A construção é de 1784 e foi tombada pelo patrimônio histórico e estava sendo restaurada desde o segundo semestre do ano passado. A cidade mais antiga de Minas, com 302 anos, ganhou uma triste atração, motivo de fotos, olhares e conversas. O incêndio na igreja da Padroeira de Mariana. Perder um patrimônio desse de 300 anos, ninguém vai repor isso não, e o amor que a gente tem. Quem não estiver triste nessa cidade não tem coração, não é gente, não é humano. A igreja de Nossa Senhora do Carmo estava no fim das obras de restauração que começaram há 5 anos. O solvente à base de querosene, usado nos móveis contra cupins, ajudou na propagação do fogo. 2 funcionários trabalhavam na igreja quando o incêndio começou, mas não se feriram. No desespero, alguns moradores tentaram salvar objetos e imagens. Um deles acabou se machucando com um pedaço de madeira que caiu do teto. O fogo foi controlado a tempo de não destruir a fachada de estilo barroco. Em 2 horas de incêndio, a nave central, onde ficavam os fiéis, ficou reduzida a um monte de madeira queimada. Dentro da igreja, o fogo só não atingiu o altar. O calor chegou a danificar a pintura do altar, antes do fogo ser controlado. Na igreja de 215 anos, tombada pelo patrimônio, com exceção do altar, tudo que era de madeira foi destruído. A principal suspeita é de que uma lâmpada tenha causado incêndio. Ela teria estourado, espalhando faíscas sobre a superfície dos móveis, que estavam cheios do solvente inflamável. O zelador da igreja, por pouco, não viu a tragédia acontecer. Às 2h pouco da tarde, eu estava lá dentro, não conheço, com os 2 caras que estavam aplicando um remédio que é inflamável, entendeu? E eu disse aí, o calor aqui está muito forte, muito cuidado com isso aqui, está muito perigoso. Nesse meio tempo, o meu filho aí falou, pai, tem uma fumaça muito forte naquele carro. Foi, não pode ser que eu estou vindo de lá, ué. Aí, quando nós olhamos, é aqui mesmo. A devoção dos moradores conseguiu proteger parte da história. Os objetos e imagens do século XVIII que vieram de Portugal foram tirados da igreja no meio do fogo e estão agora na casa paroquial. O rosto do menino Jesus de madeira quebrou, mas continua nas mãos de Nossa Senhora como a esperança da comunidade. A fé nos dá esta certeza de que este templo será reedificado com a proteção de Nossa Senhora do Carmo, junto de Deus. Um Shakespeare apaixonado. Esta é a história de Shakespeare in Love, lançada no mês passado. O filme troca o poder dramático dos textos shakespearianos pelo tom açucarado do romance. O resultado foi bom, a julgar pelos 20 milhões arrecadados nos Estados Unidos. Gwyneth Paltrow, ex-namorada do ator Brad Pitt, interpreta Lady Viola, a musa do escritor William Shakespeare, nesta comédia romântica.
Lady Viola quer ser atriz, numa época em que as mulheres eram proibidas de seguir essa carreira. Ela se disfarça como homem para poder participar dos testes de uma peça até então inacabada de Shakespeare. Nesta época, o escritor sofre de um bloqueio e não consegue concluir a obra. Quando se apaixona por Lady Viola, ele volta a ter inspiração e termina Romeu e Julieta, que se torna um dos clássicos mais famosos do mundo. A história é fictícia e se passa no ano de 1593. I will have poetry in my life, and adventure, and love. Mundo tumultuado. Estudantes e polícia se enfrentam na Grécia e o macaco africano arranja noiva holandesa. Além dos destaques internacionais, vamos conhecer um garoto brasileiro que desafia a lei da gravidade em cima de uma bicicleta. Voltamos já já. Neste bloco temos as notícias internacionais e um casamento curioso entre macacos de países diferentes. O esporte também vem recheado com Theo José e os gols da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Antes, vamos falar de outro esporte muito popular do Brasil: pagar as contas atrasadas. Mostramos ontem uma reportagem sobre a dificuldade dos mutuários em renegociar os contratos do sistema financeiro de habitação. Hoje, a direção da Caixa Econômica Federal anunciou novos incentivos para quitar a casa própria ou renegociar os contratos de financiamento. As medidas anunciadas pelo novo presidente da Caixa, Emílio Carazai, devem entrar em vigor nos próximos dias. Um alerta para quem não respeita a lei. O novo Código Nacional de Trânsito completa um ano. E neste período, o número de acidentes caiu 21% e o de vítimas fatais quase 25%. Mesmo assim, ainda vamos conviver com a impunidade. No Paraná, cerca de 3 mil motoristas estão dirigindo, apesar das carteiras terem sido apreendidas. Motorista que fura o sinal, que não usa cinto de segurança, que estaciona em local proibido. Ciclista arriscando a vida. Será que eles não levam a sério o Código Brasileiro de Trânsito? A impressão que se tem é que o motorista acha que isso é uma verdadeira brincadeira, que a perca dos pontos, a punição não vai acontecer com ele. E os futuros motoristas estão preparados para dirigir? Vão seguir à risca as normas de trânsito? Com certeza. É bom que eles pensem assim, porque os motoristas infratores estão sendo punidos. De acordo com o Detran, desde que o novo Código de Trânsito entrou em vigor, 2.850 motoristas do Paraná tiveram as carteiras de habilitação suspensas por até 4 meses, porque cometeram infrações gravíssimas. E 630 motoristas já estão com 20 pontos. Em caso de nova infração, terão as carteiras apreendidas. O médico Gilson Carvalho já tem 8 pontos por estacionamento irregular e ultrapassagem proibida. Com medo de perder a carteira de habilitação, ele garante, vai dirigir com mais atenção daqui para frente. Eu estou tomando mais cuidado, sim. Agora sim.